Fala pessoal, beleza? Sejam bem-vindos a mais um novo vídeo aqui do canal. Dessa vez estou trazendo para vocês aqui um assunto muito importante sobre funções no PHP. Galera, funções você vai utilizar pelo resto da sua vida. Uma aplicação necessita de funções próprias ou funções já existentes no próprio PHP. Nessa documentação aqui é importante, né, olhar que quando você vai no site do PHP, você clica em Documentation, você tem vários idiomas aqui para você estar acessando. De fato, nós somos brasileiros, português, vamos clicar aqui e vamos cair dentro da documentação. Eu já pulei para a próxima aba. Aqui a gente vai ler um pouco sobre o que são funções. Funções definidas por usuários. Uma função é definida pelo uso da palavra-chave function, nome, uma lista de parâmetros que pode estar vazia, separados por vírgula, entre parênteses, seguidos pelo corpo da função entre chaves, como a seguir. Esse aqui é um exemplo de como seria uma função. A gente tem um function, tem um nome, tem os argumentos, e a gente tem o corpo da função. No caso aqui, ele retorna o valor. Tá? Existem vários tipos de funções e teremos as nossas. Vamos aqui no visual, vou aumentar a nossa telinha para ficar melhor a didática e vamos abrir o nosso PHP, beleza? Vamos criar uma função muito simples, não tem mistério nenhum nessa função e não é algo muito novo. Primeiro vamos chamar function e eu vou chamar de somar. Talvez você pode estar estranhando que isso aqui está preenchendo sozinho, é porque eu estou com o Copilot do Visual Studio, então ele também tenta me ajudar. É uma coisa boa de você configurar, tá? Mas enquanto está aprendendo, não. Mas no futuro você pode utilizar para programar junto com você, beleza? Então aqui eu rodei o function somar e eu vou passar. Olha só que maneiro. Ele já preencheu para mim, mas eu vou escrever valor 1, valor 2. Eu vou passar dois valores. E eu quero usar uma outra palavra reservada, return. Eu quero que me retorne o quê? A soma dos dois, valor 1 mais valor 2. Beleza. Criamos a função e como é que eu consigo introduzir os valores lá? Através de qualquer outra forma, eu prefiro exibir. Então vamos lá, echo, vou chamar o nome da função, somar, e vou passar esses dois valores que estão aqui. Que é o valor 1, recebendo a entrada de um inteiro de 10, e o valor 2 recebendo a entrada de um outro inteiro, 20. Vamos ver como é que isso aqui vai retornar para a gente lá? Então, vou vir aqui no navegador, vou botar localhost, e nós temos aqui a soma perfeita, 10 mais 20 igual a 30. Tá, Vilares, muito bonitinho, interessante, vou usar isso? Não sei, talvez sim, talvez não. Essa função, agora as outras com certeza você vai usar. Olha que legal que a gente tem do Copilot. Se eu vir aqui e botar function, ah lá, ele já aparece para mim, subtrair. Então me poupa um tempo. Só que você percebe que na soma ele disse que eu posso receber um mixer como retorno? E aqui embaixo ele me dá um float e um int? É porque você também pode fazer isso. Você pode dar um echo, subtrair e eu botar 15,75, né, menos 5,90. E terminar o meu ponto e vírgula aqui. Ele já entende as casas. Se eu atualizar aqui, ele me deu... Opa! Vou quebrar aqui, senão vai ficar estranho. Na verdade é aqui. Vou botar um quebra-linha. HTML, né? Atualizei, beleza. Ele me retornou um ponto flutuante. Olha que bacana. Então, a função ela funciona dessa forma. Tá, Vilares, o que mais que a gente pode fazer? Nós podemos fazer muitas coisas. Existem funções do próprio PHP. E eu vou criar uma outra função aqui que seria interessante. Nós já fizemos isso no vídeo anterior, no vídeo referente a operadores, mas na função fica até mais interessante. Function retorna média da turma. Olha que bacana. Então eu posso passar aqui, média de idades da turma. Vocês podem perceber que o nome como ficou gigante, ele permite você criar qualquer nome, tá? Por enquanto ele está me retornando void, né? Return void que não é nada, não tem nada ali, então não vai retornar nada. Então eu vou passar aqui, idade 1, idade 2, idade 3 e idade 4. Idade 4, nossa, que vacilo. Beleza. E vou abrir aqui as chaves aqui. Por enquanto ele continua me retornando void. Mas olha o que ele preencheu para mim. Ele cria aqui para mim uma variável chamada soma, que seria idade 1 mais idade 2 mais idade 3 mais a outra idade. E depois ele criou uma média, que retorna dividido por 4. E no final retorna a média. Olha que bacana. Mas nós poderíamos simplificar isso aqui. Eu poderia simplesmente chamar o primeiro de média. Eu poderia apagar isso aqui. E no final eu poderia botar barra 4, né? A ideia é essa, né? Que eu já sei que são 4. Mas se eu não soubesse que eu estou passando 4 parâmetros, eu estou programando. E a pessoa que vai utilizar a minha função? Se ela começasse a botar vários parâmetros, vários e vários parâmetros, como é que seria?
nós temos uma função própria do PHP, que é funcNumArgs. O que essa função faz, Vilares? Se você botar o mouse em cima, ela fala, retorna o número de argumentos passados para uma função. Olha que interessante. Então não preciso dizer 4, 5, 50, 90. Ele já faz o cálculo para mim. Ele já pega aqui, somos 4, beleza, coisa linda. Vamos verificar isso aqui? Então vou dar um echo, retorna. Olha só que bacana, ele já puxa uns números aleatórios pra gente. Opa, quase que quebrou ali. Beleza. Então coloquei aqui 10, 20, 30, 40 e vamos ver qual é o retorno disso aqui. Vou dar um F5. Retornou que a média seria 70. Apesar que tá um absurdo isso aqui, né? Vou botar 15, vou botar aqui 22, vou botar aqui 18 e vou botar aqui 22. Assim já está mais interessante, né? Vamos voltar aqui e dar um F5. Beleza, ele retornou essa média de idade aqui. Vamos verificar se realmente está certa a nossa função? Eu vou abrir um outro aqui ainda e vou fazer manualmente. Eu vou botar aqui, ó, soma das idades. Vou botar igual. Eu passei 15 mais 22 mais 18 mais 22. E agora eu vou criar um outro. Média das idades, que seria a soma das idades dividido por 4. E vou dar aqui um echo média das idades. Vamos verificar se ele vai repetir os números? Eu vou vir aqui e vou concatenar com quebra-linha. Concatenei, coisa linda. E F5. Olha que interessante. Por que aquele deu 19,25 e aquele deu 60,5? Porque isso aqui é matemática, galera. O que é feito primeiro é a divisão. Então, para eu dizer que eu quero que ele some primeiro, para depois ele dividir, eu só preciso fazer isso aqui, ó. Boto entre parênteses. Então, ele vai executar primeiro o que está dentro do parênteses e depois ele vai dividir. Vamos verificar se está certo? Vou dar um F5 aqui. Agora executou. Então, olha que interessante, senhores. Como valeu a pena estudar matemática na escola. Beleza? Então, se você tira o parêntese, a primeira coisa que ele vai fazer pela regra da matemática é a divisão e depois ele vai somar tudo. Se eu der um F5 aqui de novo, o cálculo está errado. Se eu voltar para o parênteses e fazer isso aqui, o cálculo está corretíssimo. Então, nós percebemos que existe a coisa mais linda do mundo, que você cria a sua própria função, e também tem como você fazer por fora. A vantagem é que aqui você teve que escrever isso aqui. Se eu fosse fazer outras idades, eu teria que escrever de novo, e de novo, e de novo, até eu ter vários resultados. Enquanto aqui na função eu só posso retornar. Eu posso vir aqui, dar um Alt Shift seta para baixo e passar outra idade. Vou passar a idade aqui 65, 72, 15, calma, 38 e, sei lá, 82. Se eu der um F5 aqui, ele retornou a primeira e a segunda. Não fica muito mais prático, muito mais legível? A semântica não é melhor? Então, função sempre será a melhor escolha. E se você voltar lá na documentação, nós temos vários exemplos de funções aqui. Se descermos mais um pouco, nós temos aqui funções definidas condicionalmente. Deixa eu aumentar um pouco a tela aqui. Olha que bacana. No início, a gente cria uma variável chamada makeFull, que é o nome que eles deram, e atribuímos o valor de verdadeiro. Nós não podemos chamar full daqui porque ela ainda não existe. Nós podemos chamar o bar. Então a função full ainda não foi criada aqui, mas tem uma função bar sendo chamada aqui. E nós criamos uma outra condição. Se makeFull for verdadeiro, quando você não passa nenhum argumento no if, significa que ele quer saber se é verdadeiro. Então, se makeFull for verdadeiro e cria uma função chamada full. E essa função vai retornar eu não existo até que esse programa passe por aqui. Olha que bacana. Agora nós podemos chamar o full. Depois desse if, nós podemos chamar full. E depois ele fez o seguinte. Se makeFull for verdadeiro, chame a função full. Olha que bacana. Aqui ele cria a função, aqui ele chama. E a função bar é o quê? Eu existo imediatamente desde o programa começar. Porque o bar está lá em cima. Apesar dela não ter nada, ela está lá em cima. Esse aqui vai executar lá em cima. E nós temos uma outra função aqui também muito interessante, que seria funções recursivas. Olha só que bacana. Função com o nome recursion, que recebe um parâmetro, que ele chamou de A. Se o parâmetro for menor que 20, eu quero que você imprima o número dele e quebre uma linha. Depois você incremente 1 desse valor. Vamos testar isso aqui. Eu vou pegar a função aqui, vamos voltar para cá, vou apagar o nosso e vou colar. Beleza. Então a gente tem que passar um parâmetro aqui logo de cara. Então vou botar aqui recursion e vou passar o parâmetro 5. Pronto, passei 5. Então tem que imprimir de 5 até o 19, porque no momento que for 20, 20 não é menor que 20, então ele vai parar.
Vamos ver se está funcionando isso aqui. Vamos voltar para o localhost, apertar F5 e olha aí que bacana. Então, galera, as funções, você pode fazer muita coisa com função. Existem funções absurdas, gigantescas. E tem essas funções aqui, olha só que bacana, que são funções próprias do PHP, como eu falei para vocês. Funções que pegam argumentos, funções que vê quantos números tem argumento, função para puxar um arquivo dentro da pasta. O PHP ele faz coisas absurdas, que nós vamos ver futuramente, tá? Olha lá, funções internas, cliquei aqui, ele vai me dar um monte de função interna. Essa daqui é muito maneira, olha só que bacana essa função. Eu posso vir aqui, deixa eu apagar, e botar o seguinte, texto. E vou falar o seguinte, este texto, opa, é a coisa mais linda do mundo. E eu posso chamar uma função, olha que bacana. O nome da função é string length, né? Abreviando isso aqui, string length, que seria tamanho do texto da string, né? String length, deixa eu voltar. E eu chamo o texto. E eu mando exibir isso aqui, echo string length. Se eu voltar aqui, der um F5, ele vai falar que tem 42 caracteres. Então, até isso nós temos funções para contar quantos caracteres tem aqui. Inclusive, ele conta o espaço. Enfim, é muito bacana. Então, é um mundo que você pode estar vagando, pesquisando. Olha, um vardump para puxar as informações. É muito maneiro. Então, vale muito a pena você dar uma estudada nisso aqui, tá? O link vai estar na descrição do vídeo, como eu falei. Então, espero que você tenha gostado do vídeo. Espero que tenha sido bem aproveitado, né? E você possa criar suas próprias funções e testar aí na sua máquina, valeu? Então é isso aí, até a próxima e fiquem bem.